Qual o sentido da vida? Essa pergunta é uma pergunta importante e vários autores na psicologia, na filosofia, na ciência em geral já se debruçaram para tentar solucionar essa questão. Um autor muito importante na psicologia, psiquiatra alemão chamado Viktor Frankl, tentou responder essa pergunta. É muito importante a gente pensar que o sentido ele é descoberto e não inventado. Então, cada indivíduo tem essa perspectiva de construção do seu sentido. A gente não consegue pensar em um sentido da vida. A gente tem que sempre, quando pensar em sentido, a gente colocar o S aí na palavra e pensar em sentidos da vida. Nós vamos construir ao longo do nosso desenvolvimento, desde quando a gente nasce até quando a gente envelhece, a gente tem que pensar os sentidos que a vida escreve, né? Os sentidos que a gente vai escrever na nossa vida. Então é muito importante a gente lembrar quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, como que algumas coisas faziam sentido, como que algumas coisas eram importantes pra gente naquele momento e hoje tomam outro significado. O Viktor Frankl vai dizer o quanto que a vida tem que ser vista como um filme e não enquanto fotografias. Porque naquele momento que a gente pensa em uma fotografia, a gente recorta um momento. Naquele momento faz sentido aquela situação, faz sentido aquela experiência. Mas quando a gente pensa no filme, a gente está pensando em todo o contexto, em todo o conjunto das experiências, e aí sim a gente vai poder pensar em sentido da vida, quando a gente pensa na completude então das experiências. Nós, indivíduos, nós temos uma capacidade de tomar decisões. Isso também é importante para o autor, porque vai trazer o quanto que nós, o tempo inteiro, nós estamos agindo, nós estamos escolhendo e nós estamos decidindo sobre a nossa vida. Então, o sentido da vida, ele traz uma ideia de muita autonomia para o sujeito. O Viktor Frankl, ele vai dividir então o sentido da vida em 3 tipos de valores. Primeiro, o valor criativo. Quando a gente pensa no valor criativo, é aquilo que a gente dá para o mundo, aquilo que a gente retribui ao mundo enquanto sentido. Então, por exemplo, você pensar no seu trabalho, na sua vida acadêmica, isso é um valor criativo, é quando você dá para o mundo esse sentido. Quando a gente pensa nos valores vivenciais, são os valores que a gente recebe do mundo. Então, quando você encontra um grande amor, quando você contempla uma paisagem, isso você está recebendo do mundo. Um terceiro ponto seria o valores atitudinais. Seriam as nossas posições na vida. Então, o se posicionar à frente um diagnóstico, tomar a decisão de tratamento ou não. Então, isso é dar sentido. Quando a gente dá sentido nessas 3 perspectivas, a gente percebe que o sentido da vida ele não está restrito a um elemento, né? Então a gente tem que pensar o sentido da vida, como eu disse lá no começo, com o S, sentidos para a vida. E aí também tentar dimensionar o quanto que esses sentidos, além de mudar ao longo da história, além de ter mais de um sentido e de ter a nossa relação com o mundo, a nossa relação enquanto atitude, é também pensar o sentido da vida e a expectativa. Porque muitas das vezes a gente vive uma expectativa quanto ao sentido da vida. Então, diante disso, a gente pode pensar que existe uma necessidade de dar sentido para a vida. O sujeito ele precisa ter um sentido para existir. E nesse sentido para existir, nós somos responsáveis por dar esse sentido. Então, o indivíduo, ele precisa escrever, ele precisa imprimir um valor sobre a sua vida. Além de imprimir um valor sobre a sua vida, ele precisa organizar esse sentido. Organizar no sentido de cumprir. Então, enquanto o sujeito, enquanto você cumpre uma meta, enquanto você cumpre um sonho, enquanto você busca a realização de algo que você espera, isso está dando sentido para a sua vida. Então, se organizar para efetivar os sentidos que você constrói. Um outro elemento importante é a gente conseguir, frente a esse sentido da vida, entender que algumas questões elas podem aparecer no sentido da vida. O sofrimento pode estar presente na nossa existência. E quando o sofrimento ele aparece, é importante que nós, enquanto indivíduos, a gente retome aquela ideia de se posicionar, de organizar, para cumprir o nosso sentido, para dar sentido a isso que a gente está fazendo. E aí, quando o sofrimento aparece, o Viktor Frankl vai trazer uma ideia muito legal, que é a ideia de que mesmo quando a gente está frente a uma árvore e um vento
ele faz com que essa árvore ela deite, ela mude de forma naquele momento, sofra uma força externa, ela continua sendo árvore. Então isso é muito importante, que traz uma ideia do conceito de resiliência, que a psicologia resgata essa ideia lá da física, né? Que significa resiliência para a física? Que é quando a gente exerce uma força sobre um corpo e mesmo exercendo essa força sobre esse corpo, ele não muda a capacidade, não muda a propriedade de ser o que ele é. Na psicologia da mesma forma. Então, por mais que esse sujeito passe por situações difíceis, por mais que esse sujeito enfrente momentos, né, sofrimentos na vida, isso faz com que esse sujeito se transforme, isso faz com que esse sujeito mude, mas não faz com que ele deixe de ser quem ele é. Porque um aspecto importante é o reconhecimento e a aceitação desse sofrimento. Quando a gente pensa nas fases da motivação, um ponto importante é a gente entender que muitas das vezes a gente está num período de pré-contemplação e que a gente não está visualizando esse problema, não está visualizando essa dificuldade. Até chegar na fase de preparação de ação, que é o que a gente quer para a mudança, a gente tem fases anteriores que precisam ser reconhecidas. E uma fase muito importante é a contemplação. Então, quando eu estou perdendo sentido, quando as coisas estão perdendo sentido para mim, é importante tentar visualizar, contemplar o que está acontecendo, os fatores externos que podem estar envolvidos. Um elemento importante hoje que a gente trabalha são os fatores de risco e proteção. Muitas das vezes a gente tem uma facilidade muito grande de visualizar os nossos fatores de riscos, os fatores que enfraquecem esse nosso sentido. E a gente deixa de contemplar as potencialidades que nós temos, que seriam os fatores protetivos, aquilo que vai me ajudar a organizar e completar o sentido que eu dei para a minha vida. Então é importante que você, então, tente pensar quais são os seus fatores de proteção que podem potencializar você a conquistar e efetivar esse sentido que você tem dado para a sua vida. Lembra que quando a gente está falando de sentido da vida, a gente está falando de uma construção que é individual. Então, o sentido da vida que eu tenho do meu colega não é o meu sentido da vida e não pode ser o meu sentido da vida, porque isso é individual e cada um é responsável por construir o seu sentido. E uma coisa que a gente tem que refletir muito é o quanto que às vezes a gente fica colocando em uma balança os sentidos da vida. O sentido da vida do outro e o meu sentido da vida. Então não existe uma forma de qualificar ou de avaliar o sentido da vida. Uma experiência muito importante na minha vida foi ter trabalhado em uma aldeia indígena. Então trabalhar em uma aldeia indígena me fez pensar e refletir muito nessa ideia do Frank sobre o sentido da vida, porque quando eu estava inserido no contexto indígena era muito importante entender o quanto que as pessoas ali elas representavam de forma diferentes da minha ideia a vida, a religião, a cultura. E isso não é que é pior ou melhor. É importante entender o quanto que as pessoas elas podem e elas são livres para escolher dar sentidos diferentes para a vida. E nós, enquanto seres humanos, nós precisamos respeitar muito os sentidos da vida que são colocados. Então, muitas das vezes, os pais não aceitam os sentidos que são colocados pelos filhos. Os filhos, muitas vezes, questionam os sentidos que são colocados pelos pais. É um exercício. Então eu gostaria de fazer um convite para você, que você pensasse um pouco qual que é o sentido da sua vida, quais são os sentidos que você tem colocado para a sua vida. Eu sei que às vezes, diante de tantas tarefas que a gente faz, diante de uma rotina que a gente estabelece para a gente, fica um pouco a ideia que a gente está só cumprindo um papel ou que a gente está fazendo uma atividade que todo dia é a mesma coisa, mas vale a pena a gente fazer uma reflexão de qual que é o sentido quando eu me propus a começar a fazer isso. Qual que é o sentido que eu tenho para alcançar ou que eu já estabeleci um dia que eu alcançaria. Então fica o convite para que você retome, né, seus projetos, para que você retome metas, para que você retome objetivos, para que você retome sonhos. Porque a ideia do sentido da vida é a gente tentar colocar aquilo que nos move em ação. Então fica aí a ideia de você buscar aquilo que te move, aquilo que te dá sentido.